Quando alguém começa a fazer uma renda extra online, qual o maior erro financeiro que tu percebe tanto dos teus alunos, das tuas alunas, ou que Hum. tu mesmo já tenha cometido e que tu deixa de dica para a pessoa evitar lá no começo? Porque às vezes ela pensa, vou fazer só uma rendinha extra, né? E ela está perdendo a oportunidade de talvez criar um negócio mega lucrativo por não ter a mentalidade certa, o conhecimento financeiro certo. Então, o que que tu pode explanar sobre isso aqui? Muito bom. Olha, eu vou falar sobre um erro e uma dica também, já que a gente entrou nesse assunto. Eu acho que o primeiro erro é quando você começa a ganhar mais dinheiro, você acha que o dinheiro é infinito. Então precisa tomar muito cuidado com isso, porque, por exemplo, desde que eu comecei, imagina uma pessoa, né? Quando eu vim para cá, eu estava ganhando ali, que é por conta da diferença de estado, né? A gente ganhava um pouco menos. Então eu ganhava ali em torno de uns R$ 5.000. E de repente eu estava ganhando 15.000. Então, assim, um salto, né? Duas vezes mais ali que você está ganhando. E aí você começa a acreditar que você pode tudo. Então eu tive Uhum. esse momento também, de querer comprar tudo, né? E você precisa também entender que, poxa, ok, eu tô ganhando bem, mas da mesma forma que o dinheiro, a minha mãe sempre brincava, né? Que o dinheiro não aceita desaforo, e é verdade. Então, assim, não esquecer de também você ter ali uma reserva, então investir. Eu nunca entendi muito assim de investimentos. Meu marido entende muito mais, tem me ajudado nisso, me dado algumas dicas. Mas pelo menos se você conseguir colocar ali na caixinha na Nubank, né, que a gente fala que tem ali É, a taxa do Selic, se eu não me engano, que vai rendendo. isso. É, É um começo. Eu acho que assim, para quem não sabe nada e tá rendendo ali alguma coisa, já tá ok, né? é. Então, o primeiro erro é esse, não pensar que o dinheiro nunca vai acabar, que é infinito. Então, eu tirei um pouco o pé, assim, dos gastos, né? E até os meus gastos foram depois, muito pontuais no sentido de investimento. Então, Uhum. roupas, né, que eu não tinha ali roupas mais, né, sociais e tal, e eu percebi que depois de um tempo isso é importante. Então Uhum. fui gastos mais voltados para o investimento. E sobre a dica que eu queria trazer é justamente isso que você falou de ver essa renda extra como uma possibilidade de negócio. É. Então pense o que você quer a longo prazo para sua vida. Eu quero continuar a vida inteira aqui como CLT, eu não tenho interesse, né? Beleza. Então, aí a sua escolha, né? Então, Só não vamos. reclama. Exato, vamos fazer isso só como uma renda extra. Mas, Não tem problema nenhum, né? Só não reclame. mas se você quer posteriormente ali, viu que você está ganhando um valor considerável, você sabe que você pode ganhar mais ainda, por que não dar uma tentativa, né? Se dar uma É. chance. Eu falo sobre isso no meu perfil. E se você só se desse uma chance, se por uma vez você acreditasse em você, no seu potencial. Então foi isso que aconteceu comigo, assim, eu já tinha pensado, né, já tinha tentado algumas coisas no digital, não tinha dado certo. Então eu falei: "Olha, eu posso me dar uma chance, eu vou acreditar em mim, dessa vez vai dar certo". Então fui com essa mentalidade positiva e tô onde tô hoje, né. Então eu acredito que é isso, assim, se dar uma chance como dica de que realmente isso aqui pode se transformar na minha renda principal, né, porque a minha transição de carreira foi muito rápida. Então, assim, um dia eu estava trabalhando como enfermeira, um mês e meio depois eu já estava vivendo do digital, então foi rápido. Na internet as coisas acontecem numa velocidade absurda, absurda. Então, esteja atento, preparado e invista em você, no seu futuro, que vai dar certo. Isso que eu percebo também, invista e também tome cuidado para não ver várias pessoas do mesmo nicho de atuação. Exato. Procura um mentor de cada nicho, digamos assim, de cada ramo, de cada área da vida, vai Uhum. evoluindo um, depois vai fazendo o outro, mas tenha um foco ali. Às vezes, claro, precisa uma certa mudança de rota, de estratégia para chegar lá onde a gente quer, mas tenha um certo foco, um certo objetivo claro, bem definido, o teu porquê, né? O porquê de cada pessoa aí que nos assiste, para poder não se perder no meio do caminho.
Com certeza, eu acredito muito nisso, porque a gente está num momento que acaba saturando um pouco, né, da É, quantidade de ideias. Então, tem muitos momentos que eu me deparo assim, né? Meu Deus, parece que a cabeça vai explodir. Então, eu sempre tento também. silenciar um pouco, silenciar o Instagram, silenciar tudo, 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 e ficar só olhando para uma paisagem, ficar refletindo, ficar na minha, toma um banho, né? Esfria a cabeça e daqui a pouco tá tudo certo. Porque se você for, cada pessoa vai falar assim, ah, essa é a nova onda do digital. Aí daqui a pouco, Uhum, mas essa é a nova onda, você vai faturar muito. E aí você vai pulando de galho em galho, galho em galho, e você não consegue chegar a lugar nenhum. exato. Então, escolha uma coisa, né, e vá até o fim daquela coisa. Não olhe mais para trás. Eu também sempre falo sobre isso. Não olhe mais para trás, queima os barcos. É sem olhar para trás mesmo. Porque se você ficar, ai, mas será que melhor é o tráfego? Ah, mas eu não tenho experiência. Você vai levantando 1 milhão de desculpas, De né? possibilidades. E É, você e não. autossabotagem. Autossabotagem, com certeza. Então, assim, isso é importante, né? Eu falo que escolha realmente uma pessoa de confiança, evite ficar falando para todo mundo sobre seus, né, problemas, aquilo que você está enfrentando, e, Exato. e siga ali na direção, né, até o fim. Então, eu acredito que isso é o mais importante. É. Tudo começa na mente, né. Com certeza, tudo começa na mente, tendo uma mentalidade ajustada é 80% do caminho. Exato. Bom, é possível transformar renda extra digital em renda principal? Isso a gente já falou um pouco, né. No teu trabalho como mentora, quais são os maiores desafios que você Uhum. percebe em quem está começando? Legal, muito bom. Olha, com certeza é possível, né, é a história da minha vida e eu tenho muitas mentoradas, assim, que graças a Deus conseguiram esse sucesso de ter o closer ali como renda principal. Então, eu acredito que tudo que a gente coloca energia floresce, né, tudo aquilo que a gente coloca a nossa atenção, a nossa intenção. Então, se você deseja ardentemente aquilo, você tem muita chance de fazer aquilo dar certo. E sobre os desafios como mentora, a gente tem sim e muitos. Não é tão fácil como as pessoas acham, né? Que, ai, pelo menos para mim, que quero que elas tenham resultado, não é tão simples assim. Então, para mim, qual que é o principal desafio? É que são pessoas diferentes, que têm formas de aprender diferentes e têm dificuldades diferentes. É, Então, às vezes, dentro de um grupo ali de 15 mulheres, de 20 mulheres, uma sempre vendeu, a outra nunca vendeu. A outra tem vergonha de aparecer, a outra não, a outra fala super bem. Como que você equilibra tudo isso, né? é, Então, por isso que eu gosto de sempre, antes de iniciar uma mentoria, fazer uma reunião individual com cada uma, passar as orientações, né? Colocar aquilo que ela precisa melhorar. E, obviamente, durante o processo, sempre tá, fulana, igual essa semana passada eu fiz com 3. Fulana, não te vi na aula, essa semana tá tudo bem, aconteceu dá alguma uma coisa, puxada, né. dá uma puxada, porque às vezes pensa, ah, ninguém tá me vendo mesmo, ninguém tá me observando, né? Vou assistir só a aula gravada, mas a gente É, sabe que o comprometimento do ao vivo é diferente. é Você tem difícil. a possibilidade de fazer perguntas, então fica muito melhor para o seu aprendizado mesmo. É, Então, eu acredito que talvez essa seja a principal ponto ali, né? Você conseguir equilibrar várias pessoas ao mesmo tempo. Então, eu tenho as mentorias individuais, por exemplo, com ali pequenas empresárias, né, que querem escalar o negócio. Então, no momento, eu estou com 6 mentoradas individuais. É bastante gente. Então, você também conseguir equilibrar todas elas nos projetos individuais de cada uma, né? cada um no seu ramo. Cada uma no seu ramo, então não são ramos parecidos. Então a gente vai equilibrando os pratinhos, né, ajudando, estando ali disponível, e por isso que hoje 100% do meu tempo é dedicado a isso, né. Hoje eu não trabalho mais como closer para outras pessoas, até faz 1 mês, né, mais ou menos, que eu parei de trabalhar para outras pessoas, e tem sido bom nesse sentido, né, para eu conseguir ter mais tempo, me dedicar mais ali a às alunas, né, que precisam da minha ajuda. Sempre tem uma que precisa mais, outra que é mais autodidata.
É, Então, é justamente tendo esse equilíbrio aí. poder se dedicar mais, colocar mais combustível no teu negócio mesmo, né? Com certeza, com certeza. Acho que é uma decisão que às vezes é dolorida, né, porque você se identifica também com a missão, com o propósito do outro, mas você também precisa colocar, como eu sempre digo, né, energia e intenção no seu negócio também. Então, para a gente ir para um próximo passo, ele vai exigir alguma coisa, geralmente o seu tempo, se você ainda não tem o dinheiro, né? Ou é tempo ou é dinheiro, a moeda de combustível ali. Então, no Exato. momento eu seria o tempo. Então, colocando mais energia, vou crescer, aí eu chego num patamar, daqui a pouco, para eu chegar no outro, é mais uma etapa, e assim a gente vai crescendo. É isso aí, perfeito. Agora, se encaminhando mais para o fim, assim, qual a principal mensagem que tu deixa para as pessoas que estão nos assistindo? Às vezes tá lá no CLT, tá infeliz, né? Uhum, Quer algo mais para a vida, mas não sabe por onde começar. Então, uhum. qual a principal caminho, trilha que tu pode dar para essas pessoas se prepararem para ir fazendo, talvez em paralelo, ou Le as principais dicas e coisas Bacana. assim que tu tem para falar para esse pessoal que quer uma renda extra e que quer fazer aí, a gente está no final do ano, as pessoas ficam mais reflexivas, querem mudar, às vezes acabam só engavetando o sonho, não tem aquela coisa de vou partir para metas mesmo, né? Então, Uhum, as principais dicas aí que tu tem para o pessoal legal. que realmente está decidido a fazer, talvez ainda começar 2025, terminar 2025 startando aí de um novo jeito. Perfeito, perfeito. Olha, eu tenho algumas dicas que eu posso trazer, mas a primeira coisa, assim, para quem está no CLT no momento, que eu digo é: nunca desconfie de você. O seu corpo e a sua mente está sempre te dizendo alguma coisa. Então, quando eu vim para cá, mudei para Dourados, eu ainda não estava trabalhando no digital. Então, comecei a trabalhar no emprego regular, como enfermeira. E eu entrava no hospital e vinha aquela sensação de: olha, você está tomando a decisão errada, você não devia estar aqui. Ficava isso na minha cabeça. Eu entrava no hospital, vinha isso na minha cabeça. E eu reclamava, né, pro Rodrigo: nossa, mas eu tô sentindo incômodo, não tô feliz, não tô feliz. E aí, conforme o tempo foi passando, né, fui entendendo sobre a profissão, isso foi acentuando ainda mais. Olha, você nasceu para mais, você nasceu para mais. Então, se você está ouvindo essa vozinha interior no seu emprego, se você está sofrendo de alguma forma, que a gente sabe que no CLT não é fácil, a gente tem pessoas às vezes que perseguem, eu passei por isso em todos os lugares que eu passei como CLT. Então, Eu já assim, passei também, poucas e não é boas. fácil. Não é fácil. Meu, Geralmente, pessoas ali acima, né, coordenadores, então eu passei por isso. Então, assim, o que eu acredito é, principalmente, não essa voz não é à toa. A sua mente, ela tem formas inimagináveis de te dar as respostas que às vezes a gente se recusa a enxergar. é, Então, se você está ouvindo isso, de que, olha, você nasceu para mais, é porque você realmente nasceu para mais. É porque você realmente merece uma chance, é porque você pode mudar. E as pessoas às vezes ficam amarradas, e eu tinha muito essa mentalidade de pensar assim: meu Deus, o que as pessoas vão pensar, né? Trabalhei, estudei e fiz. anos ali na enfermagem até se formar. Por exemplo, eu fiz 2 anos de pós-graduações e fiz duas pós-graduações diferentes ao Nossa, mesmo. Que eu trabalhava na Unimed com antibiótico terapia, então assim, era coordenadora dessa parte de antibióticos. Eu ficava, meu Deus, né? Aprendi tudo sobre amoxicilina e clavulanato e agora eu vou jogar tudo isso fora para vender. Mas eu não estava feliz. O que adianta manter uma pessoa, uma é, formação para a sociedade? E você pode ter certeza que quando as pessoas forem deitar a cabeça no travesseiro, elas não vão lembrar do que você fez ou do que você deixou de fazer. Só é. que você vai acordar infeliz no outro dia para ir para esse mesmo emprego que você não está gostando no momento. Então, antes de pensar em agradar as outras pessoas, e essa foi uma virada muito grande de chave na minha vida,
eu preciso me agradar, eu preciso gostar de mim, eu preciso gostar de quem eu sou, né, da vida que eu estou tendo. A vida não pode ser um martírio, a vida tem que ser prazerosa, você tem que acordar feliz, você tem que acordar bem. Então, acho que esse foi um ponto que mudou muito para mim, assim, me ouvir mais. Hoje, Hum, quando eu tenho uma ideia, por exemplo, isso da venda em dólar, foi um insight que eu tive. Poxa, e a venda em dólar, né? Como será que é? hum, Comecei a ver esse mercado. Hoje, uma coisa, já trazendo outra dica para o pessoal, que eu percebo que está muito em alta, não precisa de nada de investimento para você começar, só realmente ter a cara ali, né, de fazer, que é o TikTok Shop. Tem gente faturando muito alto ah, através do TikTok, que é sim, como você faz lives, né, ali, você está vendendo produtos, você vende um relógio ali e você ganha comissão por isso. Eu tenho uhum. uma colega, uma conhecida, que ela ganhou R$ 26.000 em um dia. vinte e Nossa, seis mil reais em um dia. Então, assim, existe, como eu disse, né, existem várias possibilidades. Então, escolha um caminho e vá até o fim desse caminho. e vá até o fim. Exato. Outro último ponto que eu queria só trazer para de dica é em relação às metas, né. As pessoas às vezes pensam assim: "Ah, esse ano já acabou, o ano já acabou, né, ah, agora é só ano que vem, eu vou emagrecer só ano que vem, vou arranjar dinheiro só ano que vem". Não Larga acabou. todo Exato, né, a gente, tem chance de você fazer e fazer muita coisa. Então, tem. assim, não deixe a peteca cair. Tem que ter gás para trabalhar até o final do ano. E não veja suas metas como uma coisa muito distante. Tudo você Hum, tem que ver como se já estivesse prestes a acontecer. Também facilita aí a gente ter essa clareza maior. é, concordo com isso também. Eu acho que tem muito chão pela frente e dá para terminar o ano, finalizar o ano de uma maneira muito melhor do que Com iniciamos, né? E trabalhar muito ainda e fazer muita coisa acontecer. certeza, 50 e poucos dias, né, para fazer acontecer.